Finalmente, Lula veio a público e se posicionou sobre a tensão existente hoje entre Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Sim, Lula falou sobre o infame indulto concedido ao deputado Bombadão, aquele ser inclassificável chamado Daniel Silveira. Lula não alisou, considerou a decisão de Jair Bolsonaro como estúpida. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Eu começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, inscreva-se agora aqui no canal. Minha filha, ative as notificações, clique aí no sininho. É desse jeito que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você tá ligado, você tá ligada que pinta muito vídeo novo por aqui. Então é importante demais que você esteja inscrito, você tenha ativado as notificações para que você fique sempre muito bem informado. Eu aproveito e agradeço a atenção, o carinho, a companhia de todas e todos que diariamente estão aqui no canal. Vocês que fazem a gente seguir adiante, beleza? Bora lá. Notícia de hoje, de manhã. Lula explica o silêncio sobre o indulto concedido a Daniel Silveira e também fala, interpreta essa tensão entre os poderes executivo e judiciário que acontece hoje no Brasil. Lula estava sendo muito cobrado, inclusive dentro do âmbito político, por exemplo, por Ciro Gomes, a ter uma posição, a se manifestar, a condenar aquele infame indulto, aquela provocação barata de Jair Bolsonaro para com o Supremo Tribunal Federal. Então, como o Ciro Gomes deseja hoje se aparentar, ele deseja ser percebido pela opinião pública como mais anti-Lula do que o próprio Bolsonaro, ele veio a público e falou que Lula não tinha comentado sobre isso porque ele almejava fazer o mesmo. Ok, é da disputa política, Ciro precisa cavar um espaço dentro de eleitores insatisfeitos com Lula, principalmente aqueles que têm uma posição, uma visão de mundo mais à esquerda, para tentar crescer nos seus pontos percentuais, para lhe dar visibilidade, para lhe dar viabilidade eleitoral de fato, para que ele chegue nos sonhados 2 dígitos, que ele beire e não vai, né? Segundo as últimas pesquisas aí, ele não consegue realmente deslanchar. Então, o Ciro Gomes vai para aquele ataque muito contundente, como ele um talento, consegue fazer. Eu até brinco, né, que Ciro Gomes seria o melhor ministro da ofensa do Brasil, porque ninguém ofende no campo político hoje com tanta qualidade quanto Ciro Gomes, e isso é um elogio, não é uma crítica, não. Na hora da ofensa, na hora do fronte verbal, poucos eu digo, talvez nenhum, hoje da figura da política brasileira, hoje nenhuma figura da política brasileira dê conta da verve de Ciro Gomes, né? Então ele desceu a ripa no Lula e tudo, e ontem havia saído a informação de bastidores que o Lula havia decidido não entrar nessa seara, não comentar a respeito. Por quê? Para não cair na pauta, não ser sequestrado pelo assunto que o Bolsonaro coloca na mesa. Veja bem, tensão entre Supremo e Bolsonaro, eu falei no vídeo de sexta-feira que eu gravei aqui no canal, quando eu falei que Bolsonaro quer treta com o STF. Tá aqui no canal, depois você entra aí e assiste caso queira. Jair Bolsonaro entrou num esquema de ganha-ganha, porque se o Supremo derruba o indulto, a graça concedida a Daniel Silveira, ele fala aí, ó, os caras não respeitam a Constituição, estão entrando na seara que não pode, não sei o que, ignorando, é evidente, na minha interpretação, a ilegalidade do ato do indulto que ele concedeu. Ele também ganha, Jair Bolsonaro, na hipótese do Supremo aceitar, porque aí isso manda um recado à base mais radicalizada, a súcia, aquela rapaziada que quer golpe de verdade no Brasil, de que pode afrontar o Supremo, pode falar o que quiser, pode ameaçar ministro do Supremo Tribunal Federal de espancamento, até um gato morto miar, ou seja, até a morte do próprio ministro, que, em caso de condenação, Jair Bolsonaro matará isso no peito. Ou seja, é uma pauta que só interessa de fato a Jair Bolsonaro. É um confronto que só interessa a um presidente da República cujo governo, cujo
trabalho já aí de 3 anos e meio praticamente, não tem frutos tão vistosos assim para serem admirados. Logo, numa eleição normal, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, quando uma eleição de reeleição é basicamente um plebiscito, onde se avalia a primeira metade de um governo, perguntando à população, merece mais 4 anos? Jair Bolsonaro perverte essa lógica. Por quê? Porque ele não tem o que mostrar nesses 3 anos e meio. E aí, nessa lógica, Lula tá certo. A gente debater crise institucional mostra, primeiro, aquilo que Jair Bolsonaro sempre foi e ninguém pode falar que estava enganado. Um golpista. Segundo, que ele vai esticar muito a corda até as eleições e principalmente caso seja derrotado. Por quê? Porque ele sabe o que fez no verão passado, ele sabe que as consequências dos seus atos virão depois. E claro, frouxo como é, não quer as consequências da tragédia que ele proporcionou ao Brasil. Terceiro ponto, vai debater economia? Como que Jair Bolsonaro debate as coisas que realmente incomodam o povo brasileiro hoje? Preço das coisas, carestia, inflação, perda de renda, recuperação de empregos. Jair Bolsonaro não tem nada a dizer sobre esses assuntos. Agora, na hora de achincalhar o Supremo, sim, Bolsonaro tem muito a dizer. E aí a explicação de Lula é que não dá para entrar nesse assunto. E vamos lá, na perspectiva de Lula, alguém que é um candidato de oposição ao governo, hoje, principal nome, lidera as pesquisas, para que entrar nesse confronto? Onde é ganha-ganha para o Bolsonaro? Dá mais mídia para isso? Eu compreendo a lógica do Lula e faz sentido. Só que hoje ele participou de uma entrevista com jornalistas amigos ali, né? Com uma rapaziada inegavelmente afeita à candidatura do Partido dos Trabalhadores, aqui, segundo a Folha de São Paulo, Agência de Notícias Alma Preta, Brasil de Fato, TVT, o Viu Mundo e do Tijolaço e alguns youtubers. Canais de linha simpática à candidatura de Lula, a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Aí ele foi obrigado a abordar o assunto, por quê? Porque foi instigado pela pergunta, né? O que Lula respondeu? Ele afirmou que o presidente foi estúpido e medíocre. Você discorda? Bom, até aqui não. Abre aspas para a fala de Lula. O Bolsonaro foi estúpido quando fez essa decisão que ele tomou, essa graça que ele fez. Ele acha que é uma graça mesmo, não no sentido jurídico, mas do ponto de vista de sorrir. Ele foi medíocre, afirmou Lula no encontro com os jornalistas hoje, terça-feira. Não dá para discordar da tese, né? Para mim parece bastante óbvio mesmo isso aí, que Jair Bolsonaro fez graça, fez chacota, fez zombou do Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, toda a sociedade brasileira, né? Esse é o ponto. Abre aspas novamente para o Lula. Essa é uma discussão que eu nem comentei nada, porque tudo o que ele queria aconteceu. Ele abafou o carnaval. Fez isso numa quinta-feira e isso fica no noticiário na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Tudo o que ele quer é que ele permaneça no noticiário. O que aconteceu? Continuando. Ele tem o direito de fazer o indulto. A Suprema Corte tinha condenado o cidadão a 9 anos de cadeia porque ele desrespeitou a instituição, ofendeu, xingou. Não sei se está certo também porque não sou advogado, mas se ele desrespeitou e fez o indulto, quem é que vai julgar? A própria Suprema Corte. E o que aconteceu? Ele transformou isso num fato político. Cara, politicamente falando, a análise está muito boa do Lula. O que Lula quer discutir, o que ele quer debater é economia. Por quê? Todas as pesquisas Quant e Quali mostram que este é o principal problema do Brasil hoje. É a miséria, é a fome, é a questão econômica, é o preço das coisas, é a carestia, é o preço do combustível. Jair Bolsonaro não tem o que dizer em relação a essas coisas. Ele só tem para culpar os outros. Ah, os governadores, o ICMS, aquela conversa fiada que a gente já conhece. Ou seja, o debate adulto, o debate que realmente incomoda e aflige as famílias brasileiras, Bolsonaro não tem o que dizer. Agora, para palhaçadinha golpista, ele tem. Vocês compreendem o jogo de Bolsonaro? Compreendem que Lula tá entendendo o cenário, a gravidade das coisas e sabendo o que importa, evitando de cair o quanto dá, pelo menos, na retórica golpista do bolsonarismo? Esse é o ponto, gente. A gente tem desdobramentos no Supremo Tribunal Federal também em relação a Daniel Silveira, né?
Aquele maloqueiro, né? O ápice da maloqueiragem institucional do Daniel Silveira não carrega a porcaria da tornozeleira eletrônica que ele ostenta em sua canela, sua grossa canela, desde a Páscoa. Por quê? Maloqueiragem institucional, afronta às instituições, vontade de desafiar. Palhaçadinha. É disso que se trata. Moraes mandou um despacho perguntando por que a tornozeleira não está carregada e explicando que, no caso do Supremo aceitar a graça, que hoje a ministra Rosa Weber, em quem caiu a relatoria dessa graça, desse indulto concedido por Jair Bolsonaro ao deputado Bombadão, pediu informações, mais explicações. 10 dias para a presidência da República, 5 dias para a AGU, ou seja, 15 dias para que o executivo se manifeste sobre a graça, o indulto, essa decisão de Jair Bolsonaro. O Alexandre Moraes, nesse tempo, pediu explicações para o Daniel Silveira a respeito da tornozeleira eletrônica e mais, falou ainda que, mesmo que o indulto seja aceito e a pena não seja cumprida, isso não interfere nas consequências secundárias. A melhor de todas, ou a principal de todas, porque melhor envolve um juízo de valor e eu não quero fazer isso agora. A principal de todas, a perda dos direitos políticos de Daniel Silveira. Ou seja, ele pode até ficar livre, leve e solto nas ruas, mas não será candidato a nada. E isso é um baita golpe no bolsonarismo. Interessante, né? Interessante a encruzilhada institucional em que nós nos metemos. E para todos aqueles que endossaram Jair Bolsonaro e falaram que ele ia se moldar à institucionalidade do cargo, que ele compreenderia o peso da cadeira, nós, que desde 2018 falávamos que ele é um profissional da maloqueiragem, um maloqueiro institucional, vide toda a sua trajetória, desde militar, passando pelo parlamento e agora na presidência da República, nós estávamos certos. Acreditou na conversa fiada quem quis. Essa é a real. Isso é o que precisa ser dito. Se você chegou aqui, até aqui, comentário na fita. O que você acha do Lula? O que você acha da Rosa Weber? O que você acha do Alexandre de Moraes envolvendo essa história do indulto? Do indulto ao insulto. Por favor, deixa aqui nos comentários. Claro, chegou até aqui, joinha. Joinha na fita. Deixa aquele like. Aquela interação aí para o vídeo chegar mais longe. Maravilha? Rapaziada, ótima terça-feira e termino com aquele clássico. Você que me acompanha sempre tá ligado, né? É nóis. Valeu.